Graças a Deus nós temos a oportunidade de no domingo estarmos na casa do Senhor para adorar, cultuar, mas também nos deliciarmos com a bênção da comunhão com Deus, na sua presença, com a bênção da comunhão com os irmãos. Isso tudo fortalece, fortifica a igreja. E isso é muito bom. Quero pedir aos irmãos que estejam munidos de Bíblia. Se você verificar nas leituras diárias do boletim, você vai ver que uma das leituras hoje está no livro do profeta Daniel. Peço que você abra a sua Bíblia, no capítulo 12 do profeta Daniel, versículos de 1 a 3, conforme indicado nas devocionais diárias para o dia de hoje, para a gente então começar a desenvolver o tema proposto pelo Lecionário Mundial. Podemos fazer essa leitura em conjunto? Então vamos ler, profeta Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 3, leiamos. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Irmãos, nunca foi tão noticiado na mídia tradicional e também nas mídias que são alternativas, conhecidas como mídias alternativas, mais recentes, com essa proliferação da internet, o tema julgamento. Tenho certeza que você já tem ouvido, essa semana você já deve ter ouvido umas 10 vezes essa palavra noticiada nas mídias. E, por conseguinte, os seus desdobramentos, como, por exemplo, ações no Supremo Tribunal, decisões judiciais monocráticas, decisões de colegiado, etc. Nunca se ouviu tanto isso na mídia. Quem poderia imaginar algum dia que o brasileiro iria falar mais sobre nome de juízes e ministros das cortes do que sobre futebol? Antigamente, qualquer pessoal reunido em grupo e tal, a gente ia perceber, estava falando de futebol. E hoje em dia, já mudou um pouco isso. Isso despertou o meu interesse para buscar na Bíblia ensino direto sobre esse tema. E esse do Lecionário Mundial despertou isso de uma maneira, assim, bem forte. Então, nós acabamos de ler, no livro do profeta Daniel, lá uma situação do tempo do fim, que o Espírito do Senhor instruiu o profeta para ele escrever isso aqui, descrevendo como é que vai acontecer no fim dos tempos. Mas tem uma outra passagem que, juntamente com esse texto, eu quero convidar você também a ler junto comigo. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, o texto vai de 31 a 46. Tenho certeza que você conhece esse texto, que ele já foi lido diversas vezes. Você já deve ter lido esse texto muitas vezes. Já ouviu sermões e pregações, ele é citado diversas vezes na liturgia, mas olha o título desse texto. Veja aí na sua Bíblia.
que está escrito aí? O grande julgamento. O tema é esse, falar sobre julgamento. E aí Daniel já deu a primeira informação lá na sua profecia. E agora Jesus vai nos ensinar lições preciosas que nós queremos compartilhar nesta manhã. Vamos ler juntos esse texto? Uma leitura bem fluida, tá bom? Vamos iniciar, 31 a 46. Ele é um pouquinho mais longo, mas vale a pena pelos detalhes que contém esse texto. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É uma leitura bem pesada. Por quê? Porque faz comparação, compara um grupo com outro grupo. Daniel registra de forma solene, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, essa profecia sobre o juízo. E Jesus apresenta aqui mais um ensino simples sobre essa verdade eterna que irá ocorrer quando? No futuro, não sabemos quando. Ele mesmo respondendo aos discípulos: olha, não vos compete saber tempos ou épocas separados exclusivamente para o Senhor. Não sabemos quando ocorrerá. O que nós sabemos, e acabamos de ler no texto, é que terá abrangência total. O que é abrangência total? Ninguém vai ficar de fora. Não vai ter um elemento da raça humana que vai ficar de fora deste dia, deste momento, deste julgamento. Todos estarão lá. Na descrição feita por Jesus, quando o Senhor vier na sua majestade, todas as nações serão reunidas em sua presença para o rei julgar a todos. Todos significa que não vai ter ninguém de fora. E eu, irmãos, sinceramente já estive pensando sobre isso, eu não tenho noção como é que vai ser a logística. Como é que vai ser essa logística? Vai ter uma logística aí para acompanhar ao mesmo tempo tanta gente num mesmo local onde o rei estará visivelmente para todos. Eu não sei como vai ser isso.
Não tenho nem ideia. Acredito que alguém aqui que possa ser até um especialista em logística também vai ficar sem uma forma para colocar isso de uma maneira compreensível, mas o Senhor está dizendo que vai ser assim. Importante destacar, e aqui está dito no texto, que todos os anjos estarão com o Senhor, e Ele ocupará o trono da sua glória. Então vai ser um momento muito solene. O Senhor estará no trono da sua glória, e todos os anjos que o servem fielmente estarão com Ele. Em seguida, após tudo estar nos seus devidos lugares, o rei realizará a separação. Vai haver uma separação uns dos outros. E toda essa gente será separada em apenas 2 grupos. Do lado direito, as ovelhas. Do lado esquerdo, os cabritos. Os vivos terão esta logística. Todos os que estiverem vivos nesse dia aqui que Daniel referiu, nesse dia aqui que Jesus está ensinando. Os vivos. Quem estiver vivo nesse dia vai ter essa logística. Mas há um detalhe importante aqui também. Os mortos serão ressuscitados e precederão os vivos nessa separação, para participar também, separados em 2 grupos. Os justos com corpo de glória. Está lá, morto. Há quanto tempo? Não sei. O Senhor é poderoso para realizar isso. Ele vai ser ressuscitado com corpo de glória, igual ao do Senhor, porque Ele é o justo. E os outros? Como será com os outros? Separados em 2 grupos, os justos com corpo de glória e os ímpios com corpo para sofrimento eterno. Também serão ressuscitados. Quero fazer uma citação, não vamos ler agora, mas peço que você anote aí, no cantinho da sua Bíblia, das suas anotações, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 35 a 49, é uma aula completa sobre esta informação. Seguindo, irmãos, uma diferença extremamente grave é que os da direita, nós observamos aqui na leitura, quem são os da direita? Os justos. Eles já são tratados como benditos do meu Pai. O julgamento ainda não começou, mas eles já são tratados como benditos do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, que é a salvação. Mas os da esquerda recebem a condenação taxativa. Apartai-vos, malditos, que são os ímpios. Então, essa separação, eu não sei se alguém ficou com dúvida aqui, que só tem esses 2 grupos. Não há nenhum outro grupo para os seres humanos. Fica claro que diante do rei só há esses 2 tipos de pessoa. Ou é bendito, que vai entrar na posse do reino que está preparado desde antes da fundação do mundo, ou é maldito, que irá para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Elias, esse discurso está muito pesado. Está muito pesado. Será que é assim mesmo? O Senhor Jesus é que está ensinando isso. Então, se é assim, os benditos foram regenerados para boas obras, segundo Efésios capítulo 2, versículo 8, os regenerados transbordam de gratidão por causa desse acesso que o rei lhes concedeu ao seu reino. Esse é o comportamento dos benditos, porque eles são tocados para isso, porque eles querem realizar obras que agradem ao seu Senhor. Então, nessa explicação de Jesus, o reino é igual à vida eterna, e o fogo é igual a castigo eterno. E é muito importante entender esse ponto. Os benditos foram escolhidos para a salvação. E aí tem um detalhe muito importante: não por terem algum mérito, ou por praticarem obras de caridade citadas no texto. A gente ouve no texto aqui várias obras e comportamentos caridosos.
uma conduta caridosa. E eles não foram selecionados para o grupo de benditos porque realizaram as obras caridosas. No texto, eles as praticam movidos pelo Espírito para agradar a Deus. Vale lembrar, por exemplo, o caso de Jacó, sem nenhum mérito. Ao contrário, ele era enganador. Foi amado por Deus antes de nascer e buscado por Deus no Val de Jaboque. Jacó. Depois daquele momento, aí a coisa foi entendida por ele. Realmente, desde antes de nascer, Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. O que ele tinha feito? Nada. Mas ele foi trazido por Deus. Outra, Lídia, vendedora de púrpura. O que ela tinha feito? Uma reunião tranquila de oração que ela participou, o apóstolo Paulo estava lá, Lídia foi trazida para o Senhor, foi buscada das trevas para a sua maravilhosa luz. Outro, o carcereiro de Paulo e Silas foi alvo de uma ação extraordinária de Deus. Com o quê? O que aconteceu? Terremoto na prisão. O cara ia se suicidar porque ele viu que aquele terremoto, todos os presos teriam fugido, mas não te faças nenhum mal, foi isso que Paulo falou para ele, e ali naquele momento, ele foi resgatado pelo Senhor. Exemplos simples, tranquilos, de que não é pelo que nós fazemos, que nós somos trazidos por Deus como benditos do Pai. A capacidade de fazer boas obras, e de não vacilar, não provém dos crentes, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. Eu peço a você que vá no Evangelho de João, no capítulo 15. Localiza aí o capítulo 15 na sua Bíblia, no Evangelho de João, no versículo 4. Essa palavra de Jesus, ela é bem contundente. Guarde essa palavra no seu coração e tudo dá certo. O que diz aí? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então nós não damos fruto por causa da nossa capacidade espiritual ou intelectiva, uma capacidade extraordinária, um QI elevado. Não. Se nós produzimos boas obras, obras que agradam ao Senhor, é porque o Espírito está agindo em nós, essas boas obras. E isso é muito importante nós entendermos. E quero recomendar, para você anotar aí também, para consultar depois em casa, na Confissão de Fé de Westminster, que nós estamos estudando lá na escola dominical. Quem não tem comparecido lá na escola, eu ouso dizer que está perdendo a oportunidade de conhecer detalhes muito significativos da nossa confissão de fé. Mas lá no capítulo 16, no item 3, você vai ler uma coisa primorosa lá. Então, quando você chegar em casa, pega a sua confissão de fé, dá uma lidinha, capítulo 16, item 3. E foi exatamente por terem sido alvos do grande amor especial de Deus, resgatados gratuitamente pela graça. É assim mesmo, é redundante mesmo, é gratuito pela graça, que os benditos buscam despretensiosamente a realização das boas obras. Não é uma coisa pretensiosa, não, peraí, eu vou fazer isso aqui, porque aí vai pegar bem para mim, e aí sabe como é que é, né? Sempre tem uma volta. Não é assim, é despretensiosamente que isso é feito, a realização das boas obras. Eles as realizam tão somente pela assistência do Espírito, com o objetivo de agradar ao Rei, se esforçando para não vacilar. Não vacilar. Nós somos vacilantes, nós vacilamos. O apóstolo Paulo, eu sempre gosto de lembrar esse texto, porque é de uma
de uma honestidade da parte dele. Você olha, o bem que eu quero fazer e que eu acho que é realmente uma coisa boa, eu não faço. E o mal que eu detesto, quando eu vejo distraído, é isso que eu estou praticando. Então é honesto da parte dele como ser humano, e ele é o apóstolo Paulo. Como é que ficamos nessa situação? Nós somos vacilantes, então nós temos que nos esforçar para não vacilar e não desagradar a Deus. E estarmos sempre preparados, vigilantes, ajustados, para poder fazer aquilo de acordo com o que o Senhor quer. Esse é o comportamento correto. E aí, algumas correntes religiosas querem ensinar que a realização das obras de caridade alavancam a salvação e possibilitam alcançar a condição de bendito do Pai, aquela referida por Jesus, como se fosse uma barganha, uma troca. Eu faço isso, Senhor, fiz isso, hein? Não esquece. Não é assim que a palavra do Senhor ensina. Na carta de Paulo, está dizendo o seguinte: não te obras para que ninguém se glorie diante de Deus, a glória é só de Deus. Portanto, sugiro a cada um de nós e a mim mesmo, me olhando no espelho, dizendo: Elias, fica esperto, fica atento, fica firme, Elias, porque tem armadilha à frente, cuidado. O adversário vai estar colocando armadilhas para a gente desagradar a Deus, com um procedimento distraído. A gente fica distraído, como se estivesse nebulizado por uma atmosfera de engano, para a gente tropeçar. Então a gente precisa estar firme, esperto, atento, pois antes do grande julgamento começar, o Pai já escolheu e separou os seus benditos, que realizaram as boas obras, exatamente conforme Jesus ensina em João 3,16. Aí você já está com a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, a gente não precisaria nem virar a página, porque a gente fala de cor, mas vamos lá, João 3,16, o que diz aqui esse texto maravilhoso, absoluto, do Evangelho de João 3,16, vamos ler juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer é ser trazido como bendito para o reino. Isso que é não perecer. Não perecer é não estar elencado com os malditos que vão para o fogo eterno. É isso que Jesus está dizendo aqui. Esse que é não perecer, mas terá a vida eterna. Vai estar o resto da eternidade na presença e usufruindo do Senhor, da presença do Senhor, da glória do Senhor. Repetindo o ensino de Paulo em Efésios capítulo 2:8, porque diz: porque pela graça é que sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é a graça do Senhor que nos busca, que nos pega, que nos tira, igual aquela parábola da ovelha caída lá no abismo, que o pastor amável deixa 99 lá na segurança do aprisco e vai lá buscar lá embaixo no abismo. Essa ovelha não tem como sair de lá sozinha, só o Senhor pode tirar, Ele é que faz o tratamento daquilo, daquela circunstância, daquele desvio, daquela loucura que é uma ovelha caída no abismo. Isso é muito importante, meus irmãos, muito importante. Já caminhando para a conclusão, é importante ser generoso. É importante ser generoso. Nós aprendemos isso de Jesus, está tudo escrito na palavra aqui, nos evangelhos, nas cartas. Temos que ser generosos. E pode passar por essa generosidade, alimentar a quem tem sede.
necessidade como fome e sede. Claro que sim, é importante? Claro que sim. É importante hospedar e vestir quem necessita de abrigo, mas é evidente que é importante isso. Ninguém disse que não é importante. É importante visitar os enfermos e encarcerados? Óbvio, claro que isso é importante. Jesus ensina a seus alunos que devemos fazer aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam, como se nós estivéssemos a enfrentar a situação de necessidade igual a do outro. O outro está enfrentando uma situação de necessidade. Se eu estivesse no lugar dele, como é que eu gostaria de ser tratado? Muitas vezes nós ficamos distraídos com isso. E existe uma situação hoje social, principalmente na nossa cidade, em outros locais do nosso país talvez não seja assim, mas na nossa cidade, volume de pessoas, moradoras de rua, está muito grande, está um absurdo, está insuportável, insustentável, não dá para cuidar. Como é que a gente vai tratar uma situação dessa? E a gente sabe, né, que não dá para dizer se aquilo é uma coisa honesta, sincera, se realmente é uma vítima ou se é um perverso, um iníquo, um aproveitador. Não sabemos. Não temos esse scanner para descobrir isso. E é difícil. É importante fazer a caridade? Claro que sim. É evidente que sim. É óbvio que sim. Mas também a gente precisa ter muito cuidado, para não estar, às vezes, alimentando um vício, alimentando uma situação de perversidade, que a pessoa vai estar se afundando mais ainda. Muito difícil essa matéria, mas eu queria ficar focado na situação de o que isso pode produzir em termos de salvação. Nada. Caridade não promove salvação. Caridade é uma consequência da salvação. Já está salvo, já é bendito, já foi trazido, já foi tratado, já foi regenerado. E aí vai ter um comportamento coerente com aquilo que Jesus ensina na Escritura Sagrada, para tratar a necessidade do próximo. Aí sim, é para agradar a Deus, não para obter de Deus algum mérito para a salvação. E é isso que Jesus ensina, a necessidade do outro, a gente tem que tratar calcado, baseado, estribado no Evangelho. Nós da igreja empreendemos energia positiva, muito positiva, para evangelizar as pessoas em geral. Não importa, queremos evangelizar. A porta está aberta, tem vídeo na internet, a gente conversa com as pessoas, enfim, queremos evangelizar as pessoas de uma maneira geral, na esperança de que eles sejam alvos da graça de Deus e sejam tocadas pelo Espírito do Senhor para se juntarem a nós como igreja. Aí, quanto lugar aí, quanto espaço. Até na pandemia, tinha lugar aqui para as pessoas se reunirem, com afastamento, aquele controle social, aquele parapapá todo que tinha. Está aí, disponível. Está aí disponível. Quem quiser passar ali, entrar e usufruir da maravilha, da delícia do culto ao Senhor, está aí disponível. Esse é o esforço que a igreja faz, positivo, para evangelizar, na esperança de que sejam tocadas e façam parte, juntos conosco, da igreja, do grupo de benditos do Pai. Isso é que é legal. Fazer parte do grupo de benditos do Pai. Que coisa mais maravilhosa do que essa? Vinde, benditos do meu Pai. Você ser considerado assim por Jesus. E concluindo, meus irmãos, a questão é que dificilmente, o tema salvação tem espaço nas conversas entre as pessoas atualmente. Fala-se muito sobre todos os outros assuntos, e muito menos sobre esse tema. Esse tema, ele é urgente
e ele é grave. Por quê? Por que ele é grave? Porque vai passar o resto da eternidade, ou como bendito do Pai, ou como maldito no fogo eterno. É simples assim. Não tem uma alternativa de coluna do meio, não. Então ele é grave. E ele é urgente por quê? Porque nós não sabemos quando é que o grande julgamento vai acontecer, que o Senhor vai voltar. Ninguém sabe. Então a gente precisa estar considerando isso como sempre urgente. É para já. É agora. Pode ser daqui a 30 segundos, nem um minuto. Então ele é urgente. Sempre urgente. Aí na gestão empresarial, a gente aprende, né? Com os cabeçudos da gestão, que diz assim, olha, você tem que dividir as coisas que você tem que fazer em urgente e importante primeiro, depois as urgentes, depois as importantes, depois o resto. Está no mercado de trabalho? Vai por essa linha aí que vai bem. Primeiro você faz o que é urgente e importante, depois você faz o que é urgente, depois você faz o que é importante, aí depois você faz o resto, se preocupa com o resto. Então você faz uma lista, hierarquia de prioridade tem que fazer no seu to-do list. Mas esse é um tema urgente e muitas pessoas negligenciam esse tema. O texto da carta aos Hebreus, e peço você que vá lá na carta aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Guarda esse texto aí, meu irmão. Esse texto também esclarece muita coisa. Diz assim: e assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, paro por aí. Ah, não tem esse negócio de que vai ter uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, não tem. O que ensinam lá no Espiritismo? Entendeu? Você vai se aperfeiçoando, e vai voltando, vai vindo e voltando. Não! Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Quem ordenou? Quem pode ordenar. Quem que pode ordenar? Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, soberano. Começamos o culto hoje cantando: Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. E aí? Só Ele pode ordenar isso. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Não tem outra. E aí, depois de que morre, faz o quê? Acontece o quê? Segue-se o juízo. Então, Jesus está dizendo assim, ó, tem um grande julgamento que vai acontecer. E vai acontecer desse jeito aqui. Então, não tem outra forma, não tem outro jeitinho, e a gente que é brasileiro fica às vezes sendo doutrinado que tem um jeitinho brasileiro. Aqui não tem jeitinho brasileiro, aqui é papo reto e direto, vai ter o grande julgamento, e aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois da sua morte segue-se o juízo. Qual juízo? Esse do grande julgamento, esse que Daniel falou, esse que Jesus está ensinando. Por isso, o foco principal do ser humano não deveria ser tão somente prosperidade, confortos, prazeres, etc e tal, que são almejados com tanta dedicação. Poxa, eu preciso fazer um concurso para passar para esse cargo aqui, que esse cargo aqui é sensacional. O cara diz que ganha 30 mil, mas depois com os penduricalhos vai a 100 mil. Ah, eu preciso desse cargo. Ah, eu preciso aquele objetivo ali, naquela empresa que ali, caramba, aquele salário é muito bom, vai ter um monte de benefícios. Isso tudo é legítimo, é legal, é interessante, é até confortável, são almejados com dedicação, não é errado. Mas a prioridade deveria ser se preparar direito, certinho, direito, para o dia do juízo, que é o dia mais importante para cada um de nós.
Não tem outra alternativa, meu irmão. É o dia do juízo. É lá que a parada vai ser decidida. Quando é? Não sei. Só sei que é urgente. Só sei que é certíssimo o que vai acontecer. Devido à importância fundamental que tem, quero reforçar com a minha amada Igreja Presbiteriana da Tijuca. Preciso reforçar isso. Não é possível que isso não esteja martelando na nossa cabeça diuturnamente. Preciso reforçar isso. Urgência, necessidade de sacudir os nossos familiares, os nossos amigos, talvez até os vizinhos, colegas, sobre o que está para ocorrer. O que está para ocorrer? O grande julgamento, o juízo, está para ocorrer a qualquer momento. Por isso que é urgente. Não deixe desviar o foco, meu irmão. Vai ser exatamente assim como Jesus ensinou. Não tenha dúvida. Vai ser assim. Como é que fala aí na gíria? Já é. Não é assim que fala? Já é. Já está. Está na beirinha para acontecer. Você certamente compartilha diversos vídeos e mensagens nos seus grupos de relacionamento. Isso é muito legal. A pessoa tem um grupo de relacionamento, amigos, parentes, está sempre mandando, isso aqui é interessante, visualiza aí, olha, pega leve aí na gordura da picanha, vai mais nas frutas, não come tanto açúcar. Aí você compartilha, o médico falou que você tem que levantar e fazer lá um exercício para não ficar tonto. Tem várias dicas importantíssimas, maravilhosas, mas não pode ser mais importante do que isso, do que o grande julgamento está prestes a acontecer. Não pode. Saúde é importante? É. Bem viver é importante? É. Bom relacionamento com os parentes? É. Não é mais importante do que o grande julgamento. É urgente. É urgente. Urgentíssimo. Urgentíssimo. As pessoas não sabem nada sobre salvação. Então, nesses grupos de relacionamento, procure incluir esse tema quando você for passar alguma coisa para alguém. Você vai se surpreender com o resultado. Você vai levar um susto com o resultado. Você está falando sobre salvação. Salvação. As pessoas não sabem nada sobre salvação. Quer ver? Abre lá no livro do profeta Jonas. É o último versículo do profeta Jonas. Último versículo. É Jonas capítulo 4, versículo 11. Isso é Deus dando uma bronca em Jonas. O que diz aqui? Eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Esse é o povo que está aí, gente. O povo que está aí assim, não sabe discernir da mão esquerda, da mão direita, não entende nada sobre salvação. Não estão informados da urgência disso. E aí, na hora que você estiver tratando com as pessoas do seu relacionamento, lembra isso, faz esse lembrete. Tem uma palavra de Jesus aqui que fala sobre o grande julgamento, hein? Precisa estar esperto com esse negócio, viu? Meu amigo, meu parente, meu querido, minha querida, enfim. Não deixe de alertar sobre isso. Isso é muito importante. Muito importante. Os ninivitas se deram bem. Mesmo Jonas não querendo, Deus queria pegar aqueles 120 mil para ele. Ponto. É assim que funciona. E eles se deram bem. Que maravilha. Então, meus irmãos, eu queria agora, finalizando, orar ao Senhor, uma oração de súplica, pedindo a Deus que abençoe as nossas vidas como igreja do Senhor, como benditos do Pai, que vamos ser ajuntados lá no reino
no dia do grande julgamento. Esse vai acontecer. Pode ser que não aconteça muita coisa que está previsto por aí. Esse grande julgamento vai acontecer, de qualquer jeito. E todos que estão fazendo parte da sua rede de relacionamentos, que eles sejam impactados sobre essa importante, grave e urgente mensagem. Vamos orar? Curve sua cabeça, se concentra aí e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, que coisa boa, Pai, quando a gente entra em contato com o ensino da Tua Palavra. Aquilo que a gente não via, porque os nossos olhos são muito limitados, mas a assistência do Teu Santo Espírito nos dá apoio, socorro, para a gente enxergar aquele ensino que o Senhor tem para nos nutrir na nossa fé. Muito obrigado, Pai. E agora, com o aprendizado que nós tivemos, só nos resta suplicar, rogar ao Senhor que nos ajude com a assistência do Teu Santo Espírito, nos apoiando, Pai, nos ensinando, nos dando sabedoria. Queremos andar de acordo com aquilo que agrada ao Senhor. Se for para fazer boas obras, estamos aqui disponíveis, atentos ao Teu comando. Mas nós temos convicção plena e absoluta que nós não merecíamos nada da Tua parte. Mas o Senhor, por causa desse grande amor com que o Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou das trevas para a Tua maravilhosa luz, para nos chamares de benditos, Pai. Que coisa boa, que delícia, que maravilha isso nas nossas vidas. Plenamente consciente de que éramos rebeldes ao Senhor, mas o Senhor nos regenerou para uma viva esperança na glória. Ah, Pai, faz a Tua igreja anunciar essa mensagem. Dá, ó Deus, chance àqueles que o Senhor já definiu que vão ser Teus. E nós queremos estar aqui com as portas abertas para receber todos aqueles que o Senhor vai trazer. E queremos ser instrumentos Teus para abençoar toda essa gente. Perdoa as nossas faltas, Pai, e dá-nos força para sempre caminhar debaixo da Tua aprovação. Abençoa as crianças da igreja, as famílias da igreja, todos que se reúnem aqui para terem o deleite espiritual na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a igreja.